Quando Mark perde a esposa, como forma de lidar com o luto, decide submeter-se a uma operação que separa as memórias do trabalho das da vida pessoal. Na prática, são duas pessoas numa. Assim que o Mark do exterior sai do elevador do escritório, transforma-se no Mark do interior. Não se conhecem, não comunicam, não sabem nada da vida um do outro. Mark une-se aos seus camaradas para entender o que realmente fazem naquela empresa e que segredos a Lumen esconde. Esta é a sinopse de uma das séries do momento, Severance. Terminou recentemente a segunda temporada na Apple TV, criada e escrita por Dan Erickson, realizada por Ben Stiller, com Adam Scott como protagonista. É um dos maiores sucessos da plataforma. Nada acontece por acaso, cada ínfimo detalhe é pensado ao pormenor, o que leva a série a ter uma legião de fãs que discutem teorias online como pessoalmente nunca vi com outra série. Para discutirmos como Severance se tornou uma série de obsessão forte para muitos espectadores, tenho comigo novamente, mas desta vez em conjunto, Filipe Amaro, realizadora e guionista e ouvinte assídua do podcast oficial de Severance. Bem-vinda, Filipe. Olá, obrigada. E José Paiva, crítico de cinema e televisão, escreve habitualmente para o Expresso e, para a história do humor à primeira vista, será sempre o Júlio Isidro, do vencedor do Oscar de melhor filme, A Nora. Bem-vindo, José Paiva. Tudo bem. Atenção, Obrigado. aviso já que esta conversa terá spoilers e no final temos reservada uma grande novidade. Humor à primeira vista. Com Gustavo Carvalho. Amiga, estou cheinha de trabalho. E tu? Eu vou ter um dia santo. Só tenho de reunir com a quinta. E com o catering, o fotógrafo, o videógrafo, os músicos, a florista, a pousada, a celebrante, a designer, a cake designer, o animador, os padrinhos, a maquilhadora, a cabeleireira, a decoradora e os noivos, claro. Depois, tenho a tarde livre. Eish, e como é que vais conseguir fazer isso tudo? Então, quem pode, pode. Com a Vodafone Business, o seu negócio pode tudo. Descubra as soluções smart de colaboração e torne a sua empresa mais produtiva. Together we can. Vodafone Business. Bem-vindos novamente. O que é que faz de Severance uma das melhores séries do momento? Porque já vi algumas das vossas reações, principalmente em redes sociais. Sei que são fãs. O que é que há de especial em Severance? Começamos pelo José. Eu acho que sobretudo é aquilo que tu disseste, a fanbase, ou seja, todos os fãs que a série tem ganho por uma coisa bastante simples de explicar, que passou por aquilo que tu disseste na tua introdução, que é as teorias. O tempo que as pessoas passam na internet a consumir, a teorizar sobre um produto, sobre um filme, sobre uma série. Isso acontecia ou tem acontecido com várias séries ao longo da história. Tens, por exemplo, se calhar o caso mais gritante Lost, não é? Ainda hoje estamos para tentar perceber o que raio foi aquele último episódio, se eles estavam no limbo ou não. E acho que Severance é construída, ou seja, na pós-construção da série, tem uma segunda vida que se passa na internet. Porque uma das coisas que... Achas que propositadamente é criada com esse intuito? Eu não sei se é propositado, tanto que eu apanhei uma entrevista agora recente que o Ben Stiller disse mesmo: é preciso ter cuidado com as teorias dos fãs. Porque aquilo já lhes fugiu, não é? Claro. E esta segunda temporada E mostra um bocadinho isso. Às tantas é inevitável alguém acertar também. Sim, O que claro. não é mau de todo, mas... Não, eu confesso que gosto quando os fãs acertam. Quer dizer que são pessoas atentas, quer dizer que são pessoas que estão dispostas a conversar e a pensar sobre a série. E portanto acho que há várias razões que nós podemos discutir aqui porque é que Severance é uma das melhores, se não a melhor, para mim, série dos últimos 3-4 anos em comparação talvez com Succession. Acho que é sobretudo por aquilo que ela pode viver após terminar o episódio. Que era uma coisa que nós tínhamos há uns anos, da coisa do hábito de sentares à televisão e esperares por um episódio e veres. Agora isso passou para a internet e passou para esse consumo que todos nós estamos a ter em rede, que muitos de nós se calhar não gostam assim tanto porque estamos demasiado enfiados no ecrã. Mas pronto, é bom porque na verdade estamos aqui a ter essa conversa também, não é? Pronto, no fundo é isso. É engraçado tu falares de Lost, porque eu ouvi já várias fan theories a dizer que eles utilizam os números do Lost várias vezes durante a série, e que são assim um ponto de referência. E eu já ouvi o Ben Stiller dizer que é muito fã do J.J. Abrams, do Lost. Eu acho que por acaso há aí um paralelismo, embora tenham 20 anos de diferença, que no Lost eles usam aquele conceito que eu acho que foi onde foi criado em série, que é o What's in the Box. Tu estás há sempre uma caixa para abrir, ou é uma coisa no chão que é impossível de abrir, e todas as personagens estão a passar por tematicamente outras coisas,
mas a linha narrativa é unida por este What's in the Box. A Lumen, desde o início, é um What's in the Box. Nós abrimos o primeiro episódio, que eu adoro logo o piloto, na verdade, com uma mulher numa secretária deitada. Sim. Ela está a olhar para uma caixa e essa caixa diz Who are you? Isso é a primeira. Que é logo filosófico, não é? É o tema da série. Tipo, é a identidade. É a identidade. E os bons escritores, completamente. Imediatamente, tipo, eu acho que entram no tema, especialmente na série em que é um registro, é um formato um bocado diferente, em que tu normalmente cais a meio da ação, não é ao contrário dos filmes. E tu estás sempre a perguntar What's in the Box? Tipo, quem é que está a falar nesta caixa? Quem é que está a falar para mim? Os corredores são sempre portas para onde é que elas vão dar. O que é que está por trás deste elevador? O elevador que sobe, o elevador que desce. O que é que está por trás deste? Está ali uma porta, eu ouvi umas cabras lá dentro. O que é que está lá dentro? Quem é que está por trás daquela segunda porta que está na sala? Um escape room muito bem feito. Sim. Um escape room, yeah. Estávamos aqui a falar até antes de começar que uma das dificuldades disto é nós os três gostamos muito da série e às tantas parece que não temos nada a apontar à série e eu fui a ver, ok, deixem-me lá encontrar pessoas que não gostaram assim tanto e que argumentos é que elas usam. E pegando nesta ideia que a Filipa trouxe de What's in the Box, é um bocado que a própria série só serve para isso. O propósito da série é só ter caixinhas dentro de caixinhas dentro de caixinhas e que só se serve a si própria. É quase bajulativo. Exato, ali que é quase só, exatamente. Concordam com esta perspectiva? Eu vou só dizer uma coisa... aliás, acrescentando este argumento, eles diziam que o público gosta da série porque quer sempre descobrir como é que eles vão safar dos próprios problemas que criam e não necessariamente das personagens. Não estão assim tão apegados às personagens. Eu acho que eu vou avançar aqui. Bom, a primeira vez que eu vim a este podcast fui pela primeira vez pseudo-cancelado, portanto acho que vou arriscar agora uma segunda versão. Mas agora vista na hora, certo? Sim. Já agora. Eu conheço pessoas e vi a temporada toda de Severance, a segunda temporada. Terminei-a ontem. Eu acho que as pessoas estão com pouca paciência hoje em dia e com pouco tempo para ver séries e filmes. E portanto, quando algo é apresentado com dúvidas, com questões, quando não é uma coisa mais mastigada, isto não tem nada a ver, está tudo bem, nós andamos com pouco tempo sequer para respirar. Eu acho que Severance exige bastante de nós, mas por isso é que eu gosto tanto e por isso é que acho que é tão bem feita e justifica bastante, se eu não me engano, ajuda-me Filipe, os 20 milhões por episódio. Na segunda temporada, não é? Na segunda temporada. E portanto, eu acho que parte da razão das pessoas de haver alguma crítica ou de algumas pessoas que não gostam é desse esforço. Tens mesmo que te dedicar e tens que perceber os vários plots e vários subplots de cada personagem e porque é que elas estão ali e porque... No fundo aquilo estavam a dizer, e bem, a série é sobre tu seres inteiro, é sobre a tua identidade e no fundo se calhar sobre teres uma segunda oportunidade e depois tens toda a camada do trabalho, o que é que nós andamos a fazer com o trabalho, o que é que aquilo nos influencia. Portanto tens várias e depois eu, por exemplo, para mim a série também é muito sobre luto. Como é que tu fazes para ir para a frente sem esquecer o que está para trás. Isso não é fácil, é quase como ir a uma consulta de psicologia com uma aula de filosofia por cima. E por isso, não sei se concordas, mas eu sinto que é muito isto. As pessoas não têm muito tempo e Severance exige mesmo esse tempo para saborear, acho eu. Tem outro tipo de público e esse público tende a ser muito, muito dedicado. O público que não quer ser subestimado e que gosta de se sentir inteligente, gosta de se sentir respeitado pelo escritor, que é o que eu sinto a ver o Severance, em que não se repete exposição e tudo mais. Eu acho que por acaso essa crítica não faz muito sentido porque a linha temática e narrativa aqui estão completamente alinhadas. Ou seja, há um mistério de enredo que é o que é a Lumen, o que é que eles estão aqui a fazer, e tu descreveste bem no início, não é? Tipo, eles separam mentes. E o que é este negócio? E há várias teorias sobre isso. Certo. E se as teorias estiverem certas, estão 100% alinhados com o personagem principal, que é o Mark. Uma das teorias mais famosas sobre o que é que está a acontecer na Lumen, tipo, o que é esta empresa, é que é uma empresa de severance, de separação de mentes. Certo. E que as pessoas, não sei se sabem como é que a série foi criada pelo Dan Erickson. Isto foi o primeiro guião dele, o primeiro spec script, ele mandou a todas as produtoras. Isto parece uma coisa impossível, isto nunca acontece. E conseguiu financiar. E ele foi para Hollywood, para LA trabalhar e conseguiu um trabalho numa fábrica de portas. E nesta fábrica de portas era um trabalho terrivelmente entediante, ele odiava aquele trabalho. Isso depois até entra na narrativa do Dylan. Exato. E na segunda temporada, exatamente, Easter egg. E na repetição do seu trabalho, ele deu por si a chegar ao carro e dizer: quem me dera esquecer-me, quem me dera poder separar e ter um eu que ia trabalhar nas portas.
e poder só viver a minha vida, porque eu estou tão mentally drained, como é que se diz? Esgotado mentalmente de trabalhar nesta fábrica, que eu, quando chego ao carro, eu não tenho como criar. Portanto, e então ele imaginou esta versão que se podia dividir. Pronto, isso é a premissa inicial do Severance que eles nos apresentam. Que é ótimo. Ainda assim, eles depois apresentam-nos outra camada imediatamente, que é um protagonista que se quer separar, não porque o trabalho é aborrecido, mas porque ele não aguenta viver no luto. Ele quer apagar trauma. E então, esta segunda temporada toda, eu acho que é uma expansão sobre: será que era possível nós compartimentarmos a nossa mente em normal? Aquilo começa com 4 tipos de trauma diferentes. E será que era possível removermos alguns deles? Porque há pessoas que não conseguem viver com o luto. Certo. Eles na primeira temporada já apresentam essa ideia com a sala de partos, que é tipo assim, uma coisa super traumática, não é? Eles mandam ali um ser que existe, a existência dela criada contra a sua vontade, só para fazer um trabalho difícil. E acho que, então, nesse caso, só para dizer, eu acho que não é supérfluo e acho que não é só estarmos à espera de perceber o que é que a empresa faz. Sim, mas isso é uma coisa mais no background. Eu acho que nós estamos mesmo a tentar perceber. Há mesmo questões sociais, digamos, sim. de identidade, como estão. Eu acho que o levantadas, defeito não é? da O que é que o Mark série tem para resolver? é acertar no momento em que todos nós estamos a viver. E, por agora. exemplo, partir de uma perspectiva pessoal do criador, de Dan Erickson, a premissa da história é super interessante. A série está feita propositadamente para criarmos mais empatia com os Inis. Pelo menos nesta segunda temporada, às tantas estamos um bocado... Spoiler alert, atenção. Nós percebemos porque é que o Mark quer ficar com a Eliar e não sair com a Gemma, não é? E às tantas será que nós, passando pelo mesmo processo que o Mark, de perder a esposa num acidente de carro, também colocaríamos esta opção de separar as nossas memórias, não é? Se essa experiência existisse mesmo no mundo real, vocês deram por vocês também a pensar nisso? É tipo Black Mirror, já foi explorado certo. algumas vezes exatamente esta questão do luto e de consciência digital. Talvez não com um chip no cérebro, mas da mesma forma. Mas vocês colocaram-se essas questões? Quer dizer, o vosso trabalho não é fazer portas, não é? Mas... sim, não, isto. Bom, não quero estar aqui a revelar depois o que é que vamos falar mais no fim, mas eu tenho às vezes hoje em dia um certo desapego, porque sou no fundo uma pedra de gelo, com aquilo que as séries me podem eventualmente fazer sentir. Esta, por acaso, eu penso muito na questão do trabalho, que é capaz de ser o mais evidente, mas eu fui habituado a ter uma forma diferente de estar no trabalho. A questão do vício do trabalho nunca foi algo que eu tive. Okay. E eu acho que muita gente, por isso é que sobretudo em Portugal, por isso é que eu acho engraçado não se estar a falar tanto há umas boas semanas de Severance, porque países como Portugal sofrem muito com as horas que nós passamos a trabalhar, com aquilo que levamos para casa e com algo que não conseguimos fazer, que é o tal direito a desligar, não é? Que é engraçado porque se liga muito a esta coisa do Severance e de desligares uma parte da tua vida. E por isso eu na verdade, andamos a falar de outras séries, mas eu acho que era bom que Severance também pudesse ser usada para algum debate, alguma reflexão, porque é ótima, até para, não digo para mostrar em escolas, mas em universidades, porque acho que a questão do trabalho, e eu sei que a série também foi, de certa forma, a Filipa está muito certa nessas leituras de que está a fazer, mas também foi pensada na questão de trabalho no século XXI dentro do tecnocapitalismo, para não entrar aqui uma coisa muito chata. Isso é interessante. Que valor é que nós damos? O que é que nos resta depois de terminarmos um dia de trabalho? E eu pensei um bocadinho sobre isso. Não cheguei a grande conclusão, até porque falta uma terceira temporada, mas eu adoro não chegar a conclusão nenhuma nas séries. E adoro que elas não me deem uma conclusão ou não me digam o que é que eu devo pensar. Fui mais por aí, não sei se foste, mas... Até uma ideia romântica a pensar que a tua identidade não está ligada ao teu trabalho. Se tu conheces alguém novo, a primeira pergunta que te fazem muitas vezes é o que é que tu fazes? E o que é que tu fazes não é na tua vida, é no teu trabalho. E eu acho que é uma fonte, como ainda agora estávamos a falar, de um bocado, não é depressão, mas de tristeza para muitas pessoas estarem ligadas a não, mas eu não sou isso. Se não fazes um trabalho que gostas, quem é que tu és? O que é que tu fazes? Vende portas ou desculpa, nós estamos portas. demasiado ligados à ideia de trabalho. Eu acho que a série vai muito por aí. E a série é romântica nesse aspecto. Sim, completamente. Porque permite dizer, eu não sei o que é, não interessa, a minha vida, o que é que eu faço, estou com os meus filhos. Se eles tivessem que descrever o seu dia-a-dia, era isso. Tu tens, por exemplo, a personagem do Dylan, agora estou-me a pensar,
que nesta segunda temporada tem um arco que é um dos mais fofos que eu me lembro. Porque agora vou fazer outro spoiler, mas o Ini do Dylan passa a encontrar-se com a mulher do Auti. Do Dylan. Sim, do Dylan. E no fundo passam a ter inveja um do outro, não é? E é engraçado porque o que é que o Ini Dylan mostra? Mostra que só consegue ter mais valor se for melhor no trabalho. Porque o de fora nunca... Ele andou a ter vários trabalhos diferentes, nunca conseguiu se ingrar. E ele passa, o de cá de fora passa a ter inveja do que está lá dentro. Isso é muito interessante. Quer dizer que tu só passas a ser mais inteiro, só passas a ser mais forte se fores bom no trabalho. E isso às vezes pode passar assim muito... Eu não sei se estou certo ou não, mas isso eu estou a lembrar-me do momento em que a mulher e o Dylan se beijam, e aquela carta que eles trocam num dos últimos episódios, os dois Dylan, que são só um, que é muito isso. Eu não me importo, no fundo eu não me importo que tu estejas aí. E eu acho que tu estás aí para eu provar que também consigo ser essa pessoa, para eu pensar que consigo ser essa pessoa e que não só... Que a minha validação não vem do trabalho. Exatamente, porque porque a minha validação também passa pelo trabalho, porque ele era um falhado, ele achava que era um falhado, apesar de ter mulheres e filhos, mas teve que ir para aquele trabalho que é absolutamente... Várias mulheres. Sim, exatamente. E foi preciso fazer ir para a Lumen para se sentir inteiro. Eu acho isso uma coisa brutal. E por isso é que eu gosto bastante da série, que tu pegas em pequenas cenas e podíamos estar aqui horas e horas. Então, sobretudo o último episódio, acho que podíamos estar uma semana inteira. É tão fixe o último episódio, porque eles falam mesmo... Estão a falar do último episódio da segunda temporada? Da segunda temporada. Quer dizer, eu só me estou a referir à segunda. Eu não queria... Mas, no geral, as duas temporadas têm um bocado a mesma linha. Começam com uma questão, tem um slow burn... A primeira questão do primeiro episódio, diria, a nível narrativo, é What's in the box? O que é esta caixa? O que é que eu estou a fazer nesta sala? E a primeira questão do segundo episódio da segunda temporada, passado 3 anos, é quem é que são estas pessoas? Porque ele corre pelos corredores até encontrar uma sala e não sabe quem é que são estas pessoas. Por isso começa sempre com uma questão dramática, tipo, o que é isto? Onde é que eu estou? E quem é que são estas pessoas? E depois acho que abranda num slow burn, que para mim é bom. Para outras pessoas eu tenho ouvido que é uma queixa. Pode ser um ritmo lento, não é? Eu gosto. E acaba num bang. E esta temporada foi igual. E uma coisa muito, eu acho, generosa. Desculpa, Filipe, interromper-te. Os últimos 2 episódios de cada temporada são obras culminar. Sim, e são coisas. Vou só pôr uma nota que eu acho que a Filipe é muito mais entendido que eu. Aliás, é entendido em guião aqui dos 3. Mas eu acho que Severance, eu senti um bocadinho de falta que uma série respeitasse quase a Bíblia do que é escrever uma série. E esta, não sei se estou certo ou não, eu acho que sim. Acerta mesmo. Tu tens os episódios mais slow burn e depois levas ali uma pancada no fim, que era isso, por exemplo, que séries como Lost tinham. E eu acho que ver uma série é um bocadinho quase que estás ali submetido a uma montanha russa, de sentires várias coisas e nem teres tempo para pensar. Às vezes tu tens séries em que estás sempre em hype e tens séries onde não se passa absolutamente nada. Aqui tens tudo muito bem construído para te levar onde supostamente eles querem, e depois nunca se fecha. Estamos a falar de portas, mas as portas nunca se fecham. Às vezes há quem embirra um bocadinho nisso, até por causa do algoritmo e de vamos para uma 3ª temporada, vamos para uma 4ª e nunca mais saímos daqui. Aqui justifica-se irmos para... Eu sinto que temos que ir. Até vou aproveitar, estávamos a falar do final, e junto aqui um título que o Pedro Buxeri Mendes deu numa newsletter que tem no Expresso, o TV Moral. Ele dizia que Severance é uma dose de coisas incompreensíveis para que lá em casa se sintam perdidos e depois inteligentes por desenvolverem teorias. E aponta, eu entendo este ponto. Eu não entendo nada. E aponta a duração da série como um possível fator de desgaste da própria narrativa, que é preciso, portanto, não tropeçar nos próprios pés. Portanto, como o final, todos concordámos que é incrível, da segunda temporada, porque é que precisa de uma 3ª? Não podia ficar aqui? A questão é que podia. Todas as temporadas podia. Podia ter só uma, sim, não é? E ao contrário de Lost, eles não fazem isso. Eles fecham muito bem, muito mais questões do que eu imaginava que fechavam. Estás a dizer o Severance? Ou sim, Severance. Fecham. Eu disse ao contrário de Lost. E deixam algumas em aberto ainda também. Ainda bem. Sim, outcomes, mas no geral, tu até as goats, é porque cabras, mas até as cabras, little goat, até isso eles dizem o que é. Ou seja, sim, não dizem com palavras, porque
é muito mais fixe tu juntar os 2 mais 2 e tu fazes o raciocínio de 4 e teres essa sensação. Sim, essa sensação sabe bem, tipo, não te dizerem com exposição estamos a fazer um sacrifício para o quê, porque mas isto é simbólico, não é verdadeiramente que. Nós estamos numa aula, não é preciso. Eu acho que isso não é necessário, essa informação. Acho que é uma coisa que tu sentes e eles confiam que o espectador é inteligente emocionalmente. Isso, exatamente. Isso é fixe. Tipo, eu vejo isso como uma coisa positiva. Há quem veja gostam de uma narrativa mais linear e está tudo certo, não tem mal nenhum. Há mais que séries para todos, então em 2025. Mas eles, eu acho que eles foram muito generosos, porque eles no final, olha, eu vou-te dizer, nem são só questõezinhas de o que é que faz a Lumen e tudo. Eu acho que isso eles também responderam. Eles até responderam o que é que eles estavam a fazer com cada número. O que é que o Mark estava a construir este tempo todo. E eles os números já vêm. Houve fãs a acertar a questão dos números. É verdade. A sério? Sim. Quase desde, não digo do início, mas estavam muito próximos. Um momento que eu queria mesmo ver fechado era o Winnie Mark e o Auri Mark a conversarem, a falarem. Essa conversa muito foi bom. Excelente. Essa conversa é um fechar de um ciclo também. Tipo, estas pessoas estão a confrontar-se pela primeira vez. Nós o tempo todo estamos a pensar, cada episódio, quem me dera que eles falassem, quem me dera que eles pudessem compreender-se. E eles dão-nos isso. Tipo, eles dão-nos tudo no último episódio. Eu não sinto nada então, que deixaram coisas em aberto. O que é que acham? Quais é que vão ser os temas da terceira temporada? Porque já sabemos que à partida vai mesmo acontecer, não é? Vai, e mais rápido, supostamente. Sim, o Ben Stiller já tem falado sobre isso. Que temas é que estão em aberto? Porque pode acontecer, eu acredito que pode acontecer este risco, porque às tantas é muito difícil continuar a acertar em todas as caixas que se está a abrir, não é? A fechá-las bem. Podemos falar de como é que acabou também. Fazer o setup do que é que aconteceu no filme. Tens o Mark, o Winnie Mark, que ficou, de facto, se separou do seu Outie. Escolheu a salvou a Gemma, é? Exato, salvou a Gemma, salvando a Gemma, exatamente. Ficou de fora, voltou a ser Gemma. Mas o Mark S ficou com a Ellie. E portanto o que eu acho que vai acontecer, nós achamos que é a Ellie. Pode ela ser. admitiu. Mais uma coisa que eu acho que fica bastante claro, que ela é a Outie. Ela diz no último episódio ela refere, eu entendi como ela admitir que é, ou seja, meio que ela revoltou-se contra a Lumen. É a minha interpretação, eu já vi isto escrito, não sei se é verdade ou não. Que sim. Eu acho que aquela é a Ellie. Olha que eu acho que não. Espera, não estou a perceber. Tu estás eu estou a dizer que é Ellie. Estás a dizer que a Ellie é a Helena? É, sim. Não. Achas que é já vi isto escrito e ela... não sei. No momento final, certo? Não é no momento final. Quando eles estão os dois sentados com a cena dos números... A falar do Equador? Ela diz-lhe qualquer coisa. Sim. E depois também diz qualquer coisa ao Dylan... E eu vi isso ontem escrito a dizer que é a Ellie, ou seja, a Helena, a revoltar-se contra a Lumen. Pode não ser, lá está, mas isto que a Filipa diz é importante. Eles dão respostas. Podem não ser as respostas que nós queremos e eu posso estar só a inventar. Mas eles dão alguma resposta. Sim. Eu só não concordo com isto de ficarmos perdidos, porque eu acho que só ficamos perdidos se quisermos. Não é a questão de ficarmos perdidos, é às tantas eles próprios podem se perder na narrativa que estão a criar. Sim. Porque são muitos detalhes, não é? E eles também levam isso a sério. A segunda temporada termina com a personagem principal a resolver a sua talvez principal questão dramática. Não há mais. Fez uma escolha. Fez uma escolha. Acho que não há maior respeito dramático, narrativo e claro do que este. Todas as outras podemos ver. Mas, ou seja, nós ainda não vimos a terceira temporada, não é? Ainda não a temos cá fora. Pode ser horrível. Pode ser horrível, não é? Mas vão ter que abrir uma nova linha. O que eu calculo é o Mark não quer sair quer continuar a ser o Winnie, mas de alguma forma vai demorar até a ser Outie, não é? Calculo que isso seja um dos pontos principais da terceira temporada. Sim, estamos a irmã dele que ficou fora. Nessa última cena, o Mark tem que escolher entre sair ou não. Eu acho que ele salva a Gemma em parte para não morrer. Porque isto era a única forma do Mark lá fora, do Mark Auri, respeitar a promessa que lhe fez de reintegração, que provavelmente nunca ia acontecer e nunca vai acontecer. E ele retoma um bocado, não, pela primeira vez, poder sobre a sua identidade. Ele diz: não, eu sou uma pessoa e eu vou fazer a minha escolha. Mas eles não têm nenhum sítio para fugir. Exato. There's nowhere to run. Nós aquela coisa. Sim, nós vemos-los a correr, mas eles vão para... Eles estão dentro da imprensa. Se eles saírem, eles morrem, os dois. Exato. Mas a Ellie, e nisso aí, a Ellie diz-lhe: vai ter com ela, salvar ela, porque
nunca vamos ficar juntos. Isso não é uma hipótese. A minha Auri não é. Isso nunca vai acontecer. Pois, hoje acho que o que ela diz é But I'm her. Não é? Nesse não, diálogo mas eu acho que é com o Dylan. Mas enfim, eu já atenção, ou não seja, sou eu que nós estou a dizer. estamos a interpretar isto como ela está a dizer, sim, mas lá fora eu sou outra pessoa. Tu estás a achar que ela é mesmo. Eu li isto numa crítica e não era num jornal mau, mas já pode estar perfeitamente. Não era, não. Não era assim. Pode ser. Mas eu acho que vai andar muito à volta disso. Talvez seja uma terceira temporada. Não sei, aqui isso é complicado. Mais aborrecida para os maiores fãs, porque se calhar não vai. E eles já disseram isso. Parece-me que não vai ser a mesma coisa da segunda e a primeira. Às vezes os autores fazem isso já para acautelar possíveis ódios. Isto não vai ser bem como foi. O que pode dizer que pode ser ainda mais acelerado, ou mais dramático, ou mais obscuro, ou como a primeira, não sei. Seria um padrão típico das terceiras temporadas das séries de muito sucesso. Em que de repente eles ganham tanto respeito dos fãs e até dos investidores, dos estúdios, que eles dizem: sabem que mais? Agora eu mereço parar e agora vou fazer mais episódios em cápsula. Aconteceu com o The Bear, aconteceu com até séries mais pequenas como que eu adoro, como o Master of None. Olha, o episódio da Cobell é um episódio em cápsula, um episódio em que tu segues uma personagem e que fecha. Na verdade, aquilo se calhar nem adiciona tanto à narrativa, mas tu conheces mais sobre aquela personagem e estás mais profundamente investido na história. Isso é uma cápsula. É? Como se fosse um spin-off. É um formato muito contemporâneo. Eu acho que desde 2012, mais ou menos, que se faz muito isso. Mas, de certeza que há agora depois fãs de Twin Peaks, ou não sei, de coisas que viram que também aconteceu a Twilight Zone. Mas por onde é que achas que vai a terceira temporada? Se tivesse que. Imagina que estás na sala de guionistas, Writer's Room. Então, vou ao ChatGPT. É assim, esta terceira temporada eu acho que já está escrita, porque houve um intervalo de 3 anos e as séries todas que estão a sair agora, não é coincidência estarem a sair todas neste momento, porque foi em 2023 e 2025 está a sair tudo o que nem sequer foi anunciado. Eu acho que eles já escreveram a terceira temporada e isso dá-me alguma tranquilidade, porque a segunda é muito boa e eles decidiram fechar muita coisa na segunda. Não faço ideia o que é que vai acontecer na terceira. É a melhor sensação. Tipo, o primeiro acabou num cliffhanger. Este nem por isso. Este acabou num... Está redondo, tipo, fechou. Está redondinho, sim. Yeah. Mas há sempre a questão de tu saberes, deles te responderem à pergunta qual é mesmo o objetivo da Lumen, por exemplo. Eu não acho que isso aguente 9 ou 10 episódios. Pois. Mas é uma das pontas soltas e nem acho que seja a coisa mais interessante, na verdade. Sim. E depois tens as outras personagens, quer dizer, o Dylan não sabe o que é que lhe vai acontecer. O Irving não sabemos. O Irving foi-se embora, não é? Sim. Tens o próprio diretor do departamento, como é que ele tem? O Milchick, sim. Com uma própria também, narrativa interessante. Pá, eu sou muito fã do Cobell, mas geralmente sou fã de vilões e neste caso de vilãs. Mas acho que ela nem sei se ela é bem uma vilã, não acho que seja. Há muitas teorias que dizem que ela é a criadora de Severance e que ela é a mãe do Mark. Okay. A mãe? E por isso é que ela. Porque há ali uma altura em que os dois Marks estão a falar, o Winnie e o Auri, e o Winnie não está convencido. E ela diz: deixa-me falar com ele. Certo. E ela vai lá e ela diz com alguma honestidade, pela primeira vez, ela diz: Mark, I care for you. E de repente eu pensei: quer dizer, será que essa teoria faz sentido? Mas porquê? Porquê que ela fez isso? Porquê que ela eu já tinha ouvido esta teoria. Só esteve com ele. Ela só o seguia a ele. Certo. Ela comprou uma casa ao lado dele. Ela viveu, acompanhou a vida toda. E não sei quê. Será que o processo de Severance foi criado? Tipo, ela tornou-se, imagina, uma Innie de uma mulher que ia ter um parto e ela teve um Mark e isso foi separado. É tudo possível. Não sei o que é. Não, é tudo possível, porque eles conseguiram criar um universo. Aliás, mesmo a questão, nós estamos a falar da vida lá fora e dos traumas. Uma das coisas interessantes, e eu gosto sempre de pensar numa coisa e depois vê-la validada num texto, que é a vida que eles têm cá fora, até a nível meteorológico, é uma porcaria. É tudo frio, é tudo horrível. A sério, não, nesse episódio da Cobell, aquilo até me faz lembrar. Eu por acaso tenho que ler um bocadinho sobre esse episódio, porque acho que porque eles falam muito de uma região na Noruega que é Svalbard, que é uma zona onde só vivem mais os ursos polares do que pessoas, e os educadores de infância têm que andar com caçadeiras. Eu não sei se isto é verdade. Não, é verdade. Eu já falei já entrevistei uma pessoa que vive lá. Pronto. E totalmente verdade. E eu acho que isso há de ter aí uma explicação qualquer, mas é muito interessante tu pensares que mesmo a caracterização, porque nós falamos muito da caracterização e do production design interior,
Mas o exterior também é super importante, porque aquelas pessoas não têm uma vida. Aliás, é um aborrecimento. Eles têm umas festinhas, e as próprias têm cores Exatamente. causam-nos assim uma e, tristeza, portanto, quase, não é? Claro que todos nós queremos, na terceira temporada, queremos passar, e acho que faz sentido, mais tempo lá dentro. Mas há personagens, isto agora é um bocadinho como o Lost e a ilha do We Have to Go Back, e o que é que se vai passar com os que estão lá fora, que sempre foi mais desinteressante quando eles saíram, pelo menos para mim. Andavam ali meio perdidos e assim. Eu acho que neste caso Também. não. Como o episódio 8, o 8 ou o 9, o da Cobel é o 9? É o 8? Que é Prova, o episódio já cápsula. Acho que devíamos ter pelo menos mais 1 ou 2 episódios cápsula, sobretudo, por exemplo, com o marido da irmã do Mark, com o Rickon, que tem o livro e que poderá ter um The envolvimento. You Are. Exatamente. Pode ser uma cabra, Exato. Comprem o audiobook que está disponível na Apple, segundo ainda não comprei, mas estou muito É interessado. que até isso das cabras, imagina, tu entras no primeiro episódio, eu acho que é logo no primeiro, que entras na sala com as cabras e tu dizes, ok, isto é para criar, se calhar, talvez, existe a hipótese disto ser só para criar, como é que se diz, curiosidade à volta disto, porque tu vês as cabras, uma sala cheia de cabras e depois está ali uma mulher. Parece que é só para despistar, não é? Sim, de repente dizes, estão a abrir demasiadas pontas que vão ficar soltas. Exato. E não estão, e ela tem um papel essencial para. Sim, eu acho que isso é notável. Eles estão a conseguir fechar todas as pontas. O meu medo é que podem começar a falhar com o prolongar da série. Eu espero que isso não aconteça. E há uma coisa. E ficar triste. Há uma coisa que eu queria acrescentar, até porque este podcast inicialmente era sobre comédia e comediantes. O Ben Stiller disse. É verdade. Que isto é uma workplace comedy e que a grande inspiração, além de Lost e assim, são séries como The Office ou Park and Recreation. E, portanto, o Adam Scott é um ator que vem de comédia. Exatamente. E que Ben Stiller teve que convencer a Apple para que Adam Scott fosse o protagonista. Eu acho que o Adam Scott, não sei o que é que lhe vai acontecer, parece estar-me a seguir um bocadinho o que Steve Carell fez à carreira. Eu sou muito fã de atores de comédia que ganham estatura, corpo, fama, o que quiseres, quando passam para drama. Tem corrido bem. Há quem compara até, não sei se foi aliás, o próprio Ben Stiller compara aquilo que o Adam Scott está a fazer na série com o que o Bryan Cranston fez desde o Malcolm in the Middle até ao Breaking Bad. Eu acho que isso é muito interessante porque, olha, até sobre a nossa primeira conversa da Nora, desprestigia-se um bocadinho às vezes a comédia e o trabalho que dá a fazer comédia. Exato. Acho que aqui estamos a ver os frutos. A comédia é infinitamente mais difícil de fazer. É um tom. Eu e há acho coisas que o muito Steve cómicas Carell, em Severance, atenção. Sim. o Steve Carell no The Office, ou seja, o tom é cómico, mas aquela personagem nunca está a dizer piadas. Ele está a falar com tanta honestidade que é triste. E tu riste em perspectiva, visto de fora, mas de dentro ele não a interpreta dessa forma. Não é comédia simples. Sim. Mas slapstick. E pegando aqui na parte das teorias para a terceira temporada, eu vou deixar aqui as minhas apostas, que acho que vamos ter muito 2 grupos, de um a tentar tirar o Mark dentro da Lumen e outro grupo a tentar prender o Mark dentro da Lumen. Acho que pode existir um bocado essa dinâmica. E depois há algumas questões que deixou levantadas. Se já sabemos o que são os números que o Mark fazia, não sabemos o que é que são os números que os outros refinadores faziam. É verdade. E isso será interessante. Será que era só para eles estarem entretidos e de alguma forma ajudarem o Mark a cumprir o propósito? Não sei bem. Deixa-me só levantar outra. Desculpa. Quando há o encontro da Helena Hegan com o Mark no restaurante, ela engana-se e diz Hannah em vez de Gemma. Nada é feito ao acaso nesta série, portanto há aí uma história que nós não sabemos. Mas acho que era só uma provocação ou Gemma, será que não é bem a Gemma? É engraçado como a Helena é a personagem que nos deixa mais. Ela é provavelmente a chave da terceira temporada, no sentido em que ela tem poder, ela tem o que o Mark não tem. E ela pode querer, se ela quiser uma relação, ela pode querer apagar o Auri Mark, o Auti. Pode querer apagá-lo da existência e ela pode fazê-lo. Ela pode vou fazer uma crítica na segunda temporada. Ui. Aquele segundo ou terceiro episódio todo lá fora na neve com os principais, é o terceiro. quando percebemos que é a Helena, eu acho que essa jogada é fortíssima e a personagem da Helena ou da Ellie se dilui até ao fim. Acho que perde protagonismo e se de facto o Ben Stiller tiver a ouvir a Filipa depois deste podcast, devia mesmo olhar mesmo para esta personagem, porque acho que é uma boa. Estou aqui a pensar, se há crítica que posso fazer é deixar um bocadinho de lado a Ellie. Ou seja, e não porque deviam. o espectador deixa de confiar
Passa a ser suspeito de tudo. Estão outras coisas a acontecer e, portanto, há sempre alguém que tem que perder, não é? Protagonismo. Sim. Eu acho que ela devia voltar na terceira temporada, porque ela de facto é super poderosa. Yeah. Mas esse poder diluiu-se. A série começa com ela. Se a tua teoria estiver correta de que era a Helena Higan no final, vai ser um ponto importantíssimo na terceira temporada. Porque o que dizem é ela pode querer implodir por alguma razão. Deu-lhe ali uma coisa mas não sei. Mas eu concordo que quando ela se apercebe de tudo e quando ela volta, passaram para ela não 5, mas talvez 6 meses. As personagens quando voltam no primeiro episódio passaram 5 meses. Eles não fazem ideia, eles passaram um segundo. E eles todos contam o que é que viram e ela não conta o que é que viu. E tu achas isso logo estranho à partida, não é? Portanto, eles dão logo. Isso está tudo excelente. Mas de facto, quando ela volta, ela não reage suficientemente. Tipo, a última vez, onde é que ela estava a última vez? Estava num palco a dizer a verdade. E de repente acorda no elevador e dá um abraço ao Mark e tipo, continua a vida, mas não está tipo, o que é que aconteceu? Sim. Não está com entusiasmo. Portanto, de facto, há aí qualquer coisa. Ainda tens a cena com o pai, que é super creepy. O que é aquela cena no final? No final. O que é aquela cena com o pai? E o pai, que agora não posso dar aqui o termo, mas as duas cenas, que andou a fazer filhos a torto e a direito. Aquele pai é super estranho. O que é aquilo? Elon Musk. Porque é que ele aparece e tem aquele momento com a filha? Uma empresa misteriosa e 13 filhos. E parece que está. Eu acho que ele está a falar para a Helena, mas pronto. Sim. Mas vocês acham que não? Mas não, é possível. Há várias teorias. Sim. Isso é que é muito que não são teorias. Lá está, é muito fácil fazer uma série com uma data de coisas que não se percebe e ninguém quer saber. Mas as pessoas não querem nem sequer perder tempo. Estão tão aborrecidas que nem sequer iriam ver. Portanto, essa é a realidade. É muito difícil fazer este trabalho. Estou a dizer isto como um elogio aos escritores e ao showrunner. Portanto, o difícil é fazer com que as pessoas. Isso há stakes, quer dizer, não são coisas descabidas. As pessoas só estão a teorizar sobre isto porque estão tão investidas na coisa. Claro. Uma das teorias é que o pai da Helena, da Helly, quer trazer Keir de volta e que acredita que esta Helly é a versão dele renascida. Ou seja, que eles conseguiram já fazer uma triagem e criar este ser através do processo de severance, e por isso é que ele lhe diz there you are, quando ela é má. Tipo, ele gosta que ela a rejeite porque encontra nela o fogo que lhe falta. Isso é uma das teorias. Há também, desculpa, só juntar, já que é relativamente a esta personagem, a possibilidade dela estar grávida do Mark. Telenovela, não sei. Não? Pois, é muito telenovela, é um pouco. Mas há sugestões de que isso possa existir. Porque já tiveram duas vezes relações não protegidas na Lumen. Mas acharia. Não gostava muito que eles fossem por aí, mas pode acontecer. E depois não sei se ainda temos tempo para. Queria só falar de uma última coisa, que é uma coisa que eu nessa área que eu domino pouco, é a parte de decors e de design, etc. Mas eu estive a ler um bocadinho sobre isso e a Lumen representa uma ideia de indústria ou de cidade industrial que já não existe. E aquelas coisas dos bustos e das imagens, o Milchik, por exemplo, recebe um quadro da versão do Keir negro, e aquilo afeta-o. Eu estive a ler um bocadinho sobre isso. São os autores a ir buscar essa ideia da indústria que dinamizava e se plantava numa cidade. Tanto que nós vemos no episódio 8 da Cobell a destruição que a Lumen fez naquela cidade. Aquele senhor, aquele camarada, diz a Cobell, está completamente viciado numa droga e, portanto, aquilo está completamente pobre e destruído. E é muito interessante tu pensares também na questão de capitalismo. Eu sei que é mais aborrecido falarmos sobre isso, mas a caracterização e a importância que eles deram à ideia de indústria, ou seja, de como nós fomos avançando tecnologicamente, a nível de dinheiro, a nível de tudo como sociedade, mas que deixámos muita gente para trás e nem pensámos nas consequências dessa massificação de empresas e de indústria. E a Lumen representa um bocadinho isso. Eles ainda estão parados no tempo. Até há uma cena de dança com umas com as máscaras dos 4 animais. Quadro, aquele fresco que eles têm gigante, é um bocadinho a retomar essa ideia dos patrões que tinham uma opção com arte antiga, porque isso representava poder. Também um culto da imagem, do corporativismo. Exatamente. O funeral do Irving, quando eles põem a cara dele numa melancia. Sim, todos esses pormenores são. Eu acho que
Mas que é recorrente, você está a falar de coisas. A série ganha muito também por religião. E as pessoas podem dizer, está bem, mas eles tiveram muito dinheiro. Sim, mas sabem perfeitamente o que é que estão a fazer com o dinheiro. Há muita gente que não sabe. Eles sabem. E eu acho que essa parte que. Epá, eu apanhei artigos de arquitetura sobre sim. O próprio edifício é. Estou tão feliz da imponente, série não é? estar a ter pessoas a ver na segunda temporada. Eu sinto que na primeira dizia que era das minhas séries preferidas dos últimos 10 anos e pouca gente tinha visto. Talvez por estar na Apple TV, não é? Sim. Pois a Apple TV fez uma grande. Pôs 3 dias tudo grátis. E isso mudou. Eu acho mesmo que resultou. E sabemos que é o maior sucesso da Apple TV, da plataforma, acho que superou Ted Lasso, que também vai voltar. Apesar da Apple TV estar com prejuízo em termos de criação de séries, não é? Mas queria juntar aqui um comentário que vi teu nas redes sociais, Filipe. Dizias que podíamos estar na nova Golden Age da televisão, não é? Das séries. Que outras séries é que ajudam a esse fenómeno? E a que tempo é que exatamente isto te faz voltar? A 2012, no Breaking Bad e logo a seguir o Mad Men, que quebraram aquilo. Quer dizer, por acaso o Lost é de 5, 4? 5, 4, desculpa. 5, 4, pois, e acaba exato. em 10, 11? Acaba a 10. 2001. Lost. Portanto, Não, 2004 e o primeiro episódio, 22 de dezembro de 2004. Exato, fez agora 20 anos e eu escrevi um texto para o Expresso e tudo. 2010 acaba. Sim. Eu acho que houve ali uma Golden Age que nasceu em 2012 com o Breaking Bad e com uma data de séries nessa altura e houve sempre inovações contemporâneas e agora estamos neste sítio maravilhoso em que tu tens um mix dos dois extremos, não é? Do reality shows, atrás de reality shows a sair na Netflix e coisas, e de repente tens pessoas a investir mesmo imenso dinheiro em séries francamente boas e diferentes, que não têm IP, que não têm. Eu estou a dizer isto porque podia ser comparável a um budget da Disney com mais uma série de IP licenciada de Intellectual Property. Há filmes nomeados para os Oscars. Aliás, o que venceu também tem menos orçamento do que um episódio de Severance. Depois houve dinheiro gasto em marketing, etc. Isso já foi discutido, não é? Mas para a execução do projeto, não é? Tem menos. Eu, por acaso. É fascinante. Sim, aliás, Game of Thrones ganhou tinha tipo 1,5 milhões, ok? Há outros filmes que ganham os Oscars há muitos anos que são feitos com muito pouco dinheiro, mas sim. Game of Thrones, Filipe, aliás, como na é que altura era a série com mais budget de sempre, na altura, com mais orçamento, com 10 milhões por episódio. Depois eu lembro-me que era o The Crown, a Coroa, que tinha 13 milhões por episódio, que era um escândalo. Sucesso, eu adorei. Não, mas não teve tanto sucesso. Não teve? Não, acho que não. Eu acho que teve. Como Severance? Acho que não. Não estou a dizer como Severance. Então. Não, estás enganado, acho eu, por acaso, em relação a isso. Eu gostava que não tivesses, mas acho que estás porque não estás a pensar no acho que foi mais geral. criticado do que o sucesso, mas tudo bem. O The Crown? Sim. Bem, no Reino Unido não sei, estou a dizer a nível mundial. Eu acho que o The Crown é muito menos nicho do que Succession, desculpa, claro. do que Severance. É muito menos nicho e logo teve mais público, é só isso que eu quero dizer. Claro. Mas, e na altura eles tinham 130 milhões por temporada, eu lembro-me disso, e de repente temos uma série que se passa num escritório e que tem 20 milhões por episódio. Que eu acho que estão devidamente utilizados, até porque eles usam pouco recurso, como é que se diz? CGI, não é? Eles usam pouco CGI para o que podiam usar. Eles usam fazem muitos efeitos práticos, demora muito mais tempo. Eu ouvi o Ben Stiller dizer, acho que foi no Conan, que demoraram mais ou menos 18 dias por episódio de filmagem. Pois. O que não sei, não sei a referência, parece-me pouco. Pois, eu ia dizer o mesmo, parece-me bastante bom. É caro. É mais de $1 milhão por dia. Quando tens mais dinheiro és mais eficaz no tempo. Gastas mais dinheiro por dia, sim, é o facto. Eu gostava, pronto, já que concordei sempre com a Filipe, eu vou só discordar com ela. Por favor. Está bem, pode ser só para... Claro. Não, eu acho que séries como Severance são um oásis completo. Acho que há uma saturação completa do mercado por causa do streaming. Acho que a ideia da televisão de prestígio, que era aquilo que eu disse no início, de uma pessoa se sentar e acompanhar religiosamente os episódios, e não é só isso, a construção narrativa de como podemos ir de Severance a Sopranos,
está a deixar de existir. Talvez a última antes de Severance tenha sido Succession. Estamos a entrar, acho eu, numa era, pode ser um Golden Age, mas um Golden Age com muito pouco ouro, com muito dinheiro, com muita produção, mas depois a qualidade, eu acho que, por exemplo, 2024, é verdade que a questão da greve influenciou e parou muita coisa. Dos guionistas? 2025 vai ser um ano muito melhor, mas eu acho que 2024 foi um ano terrível para as séries, um dos piores que eu me lembro. 2025 acho que pode ser um ano bastante interessante. Temos Severance, vamos ter a segunda temporada de Last of Us e já temos adolescência a fazer. Já temos adolescência, sim. Isso, eu acho que pode passar por aí a Golden Age, ou seja, vermos projetos muito mais cirúrgicos, muito mais pequenos. O ano passado, por exemplo, Baby Reindeer foi um sucesso. Sim. Foi um sucesso até de premiações. Sim. Portanto, eu acho que o público está a ser levado ou está a exigir que nós não, os autores, aliás, no caso da Filipa, autores de séries e de filmes, sejam muito mais objetivos com o que estão a fazer e sejam que o façam com muita qualidade, porque há muita coisa que tem tido pouco público. O algoritmo está a exigir que se faça cada vez mais produtos monocórdigos e com uma cor só, e isso chateia. E acho que há uma certa saturação. E há vários artigos, os especialistas dizem mesmo que a televisão de prestígio já morreu há muito tempo. Eu acho que não morreu, porque as pessoas continuam a consumir, mas de outra forma. Mas, por exemplo, dos últimos projetos da chamada televisão de prestígio foi da Bear, que se suicidou, para mim. Completamente, e acho que já não tem solução. A Filipa não concorda, eu sei que, mas eu, não. Pronto. E foi especialmente na terceira, concordo. agora vamos para a quarta, não é? Sim. Exato. Foi na terceira temporada que para mim se suicidou completamente. Mas tu não gostas por razões diferentes das que eu gosto. E eu não. Mas The Bear não fica para uma Sim, claro. Que ponto perfeita para a novidade que anunciámos no não início foi de do episódio. Já que discordam de Bear, fica já aqui enunciado em primeira mão, no Humor à Primeira Vista, que José Paiva e Filipe Amaro vão ter um podcast no Expresso, não é? na rede de podcasts do Expresso, sobre séries, exatamente. Vão discordar, calculo, às vezes, em The Bear. Força, explica lá o que é. Não, mas depois vens tu, és amor, melhor tem a que estar fazer acompanhado. com a voz correta. Certo. Não, é assim, nós temos eu e a Filipa já nos conhecemos há algum tempo e fomos tendo várias conversas de não existir propriamente cá, não estou a dizer bem nem mal, mas não existir um espaço onde realizadores e críticos ou jornalistas, neste caso eu como crítico, possam conversar sobre as séries e possam desmontar, para não usar aqui termos ingleses ou estrangeirismos, desmontar o sucesso ou o insucesso de uma série, falarmos um bocadinho daquilo que falámos hoje do que é que está nos bastidores, porque é que os episódios são assim, o que é que está por trás da cabeça dos autores, o que é que vem aí, o que é que ficou para trás, e daí surgiu esta proposta deste podcast que estará no Expresso muito brevemente, de sentar à mesa um crítico e um realizador, que é uma coisa, eu da minha perspectiva, depois a Filipa dará a sua opinião, é uma coisa que não acontece muito em Portugal. As pessoas não se sentam para conversar nas redes sociais, sim, mas não se sentam mesmo para analisar. Não é para analisar como se fôssemos especialistas, é mesmo para ter uma conversa como aquela não é que uma tivemos crítica, aqui. é uma companhia, eu acho, porque Sim. quando tu acabas de ver uma série que gostas muito, gostavas de falar com alguém sobre ela, se calhar ainda não acabaram de ver, queres ouvir e partilhar teorias, o que fizemos hoje, os factos de que estão por trás da série, e eu acho que é interessante falar das linhas narrativas de séries que gostamos. E 2025 é um ano cheio de séries a estrear, muitas que foram anunciadas só esta semana. Sim. E nós vamos falar dos maiores lançamentos deste ano, e de preferência sempre que tenhamos o entusiasmo e que gostamos muito delas, mas claro, eu venho com a parte da crítica, a Filipa vem com a parte autoral, e eu acho que juntos acho que pode ser. Eu espero que seja interessante, eu estou convencido que sim. Eu vou ouvir. Estou convencido que sim, mas pronto, podemos nos enganar, mas eu tenho muita confiança. Acho que possível. Sobretudo porque sinto que lá está, nós conversámos no início de porque é que Severance é tão atraente, é precisamente porque mantém a conversa. Exato. E nós queremos manter a conversa e queremos instigar o público a manter a conversa connosco. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas o meu algoritmo das redes sociais é só Severance. Pois, neste momento. Eu não tenho outra coisa. Porque eu terminava de ver o episódio e ok, TikTok, vamos lá ver o que é que as pessoas estão a dizer. Sim. Eu acho que lá está, vamos ser só acrescentar à discussão. Eu sei que há muita gente, como nós os três, que vai ver e vai beber do que se conversa lá fora, de podcast, de videocast, de entrevistas.
Pronto, nós só queremos ser mais um em português. Filipa, que séries é que, além de Severance, que séries é que podemos ver encontrar no vosso podcast? Já à partida? À partida, eu acho que vamos começar com Adolescência em português. Ótimo. Com Adolescence, porque é uma série da qual discordamos bastante. Bem, okay. Eu ainda não vi. Nunca discordámos tivemos tanto. discussões profundíssimas. Então será um ótimo primeiro episódio. Sim, se calhar depois fazemos só isto e não, estou a brincar. Não, mexe connosco. Mas isso é bom. Isso é bom. Não, isso é bom. Golden Age, não sabíamos que esta série ia sair. E a Netflix, curiosamente, portanto, a Netflix também tem trazido coisas como o Baby Reindeer e séries sobre a identidade. Nós vamos falar primeiro sobre isso. Este ano também saem as que já estão anunciadas. O Last of Us vai sair a segunda temporada agora no início de abril. Já estou a ver a rever. O quê? Desculpa, estás a rever a primeira. Foi anunciado o Studio, que saíram os dois primeiros episódios da Studio. Com o Seth Rogen. Exatamente. O Seth Rogen que saiu o guião. Desculpa, o trailer parecia excelente. Que é uma sátira um bocado a Hollywood, aos grandes estúdios, não é? Quando nós fizemos aqui a proposta ao Expresso, tínhamos toda uma lista diferente de que episódios falar. Portanto, saíram novidades, não é? Claro. Completamente. E eu acho que é um reflexo do pós-Writer's Strike de 2023 claro. E vamos poder usufruir dele este ano. Ainda temos, por exemplo, talvez incluir, ainda não está a lista fechada, mas o White Lotus, que está agora a correr, está no 6º episódio ou 7º. Abre conversa, embora seja um slow burn. Sim, pode até sempre. Pela negativa as pessoas partiram. E depois estava aqui a ver, Black Mirror, por exemplo, volta para a 7ª temporada. Será que ainda vale a pena ou não? Bem, não vai haver tempo para ver tudo, pelo menos do meu lado. Sim. Depois temos, por exemplo, eu sei que a Filipa adora esta, mas eu tinha-me esquecido no tempo, e eu sei que é uma das melhores séries dos últimos 10, 15 anos, o Handmaid's Tale, vai para a 6ª temporada. Sexta e última. Diz. E sexta e última. Não. Tu mandaste uma coisa a dizer. E agora já não paro de ver isso. Hoje já me apareceu, lá está o algoritmo. Que demorou tanto tempo a sair o final que está a acontecer antes do final sair. Muito bem. Verdade. No fundo é isso. Vamos ver. Temos aqui ótimas uma boa séries, lista 10, 15. Séries. Estamos entusiasmados. Não percam então o novo podcast da Filipa e do José Paiva, que há de sair brevemente. E há de ter um nome incrível. E há de ter um nome também incrível. Estamos ainda a fechar. Vão rever as 2 temporadas até à saída da 3ª? Se vos deu vontade. Provavelmente, eu revi a primeira. Eu tenho dificuldade em rever coisas. És um filho pequeno, é diferente. Não é por causa disso. Também ajuda. Deixa-me. Não, sim, o meu tempo está sempre a contar. Não, tenho dificuldade em rever até filmes. Às vezes revejo. Mas eu também, e esta está-me a dar vontade. Porque lá está tantos pormenorzinhos que uma pessoa agora vai ver com outros olhos, não é? Vou encontrar novas. Mas há sempre uma ingenuidade. Há sempre uma ingenuidade quando vais ver alguma coisa. Mesmo que sejas um velho do Restelo como eu. E eu, se for ver a primeira, vou embirrar com coisas que não queria embirrar. Pois, certo. Portanto, não vou ver. Foi uma experiência ótima. Mais essas coisas. Não é como o vinho. Não é como o vinho. Reveres um filme depois de saberes o plot twist é melhor. Não está é provado nada, que é melhor. Não é está provado. Não. É assim. Vai ser assim o podcast inteiro. Filipa e José, muito obrigado por terem regressado ao Humor à Primeira Vista. Obrigada. A Filipa Amaro está no Instagram em Feeling Amaro. O José Paiva está no Instagram em José Paiva 7. O Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast com excertos em vídeo do episódio. As fotografias do episódio são do José Fernandes, a fotografia do logótipo também é do José Fernandes, com o design do Tiago Pereira Santos. A voz do genérico é do Tiago Filipe, o Rimirama está no apoio à produção. Eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram, Twitter e TikTok em Gustavo Rito Carvalho a falar sobre comédia e a receber vídeos de Severance. O Humor à Primeira Vista volta na próxima terça-feira. Obrigado, Filipa e José. Obrigado. Obrigado.